Começar o vídeo falando sobre Palmeiras e Flamengo. Segundo Caio Ribeiro, o sonho do Palmeiras para substituir o Endrick, que vai ao Real Madrid no meio deste ano, é o atacante Gabriel Barbosa, o Gabigol, que atualmente pertence à equipe do Flamengo. Antes de mais informações, uma breve apresentação. Para quem não me conhece, eu sou Eduardo, tenho 18 anos e meu maior sonho é ser um grande jornalista esportivo no futuro. E pensando em como que eu poderia seguir este sonho, eu criei este canal, juntamente com meu perfil no Instagram, onde eu publico informações do mundo esportivo. Caso seja de seu interesse, o link do Instagram estará aqui na descrição deste vídeo. Bom, vamos lá. Falando do mundo do surf, o surfista norte-americano Kelly Slater, de 52 anos, indicou que deve se aposentar, pois não está 100% motivado a continuar e que deve participar de alguns eventos como convidado, como por exemplo a etapa de Fiji. Falando de futebol brasileiro, o Grêmio busca um zagueiro até sexta-feira, dia 19, e buscou nomes como, por exemplo, Pedro Henrique, do Atlético Paranaense, e o Gemerson, do Atlético Mineiro. Vamos lá. Ambos não devem chegar ao imortal tricolor. O defensor do Galo é titular do treinador Gabriel Milito, e por ele ser titular do Milito, dificulta um pouco a negociação. Falando sobre o Atlético Paranaense, o clube deve emprestar os estrangeiros Lucas Diório e Romeu Benítez, que estão fora dos planos do clube e da comissão técnica. Vale lembrar que os dois jogadores custaram juntos 26 milhões de reais, sendo 14 milhões para o Diório e 12 milhões para o Benítez. Falando sobre o mundo do basquete, na noite desta segunda-feira aconteceu o draft da WNBA e a pivô brasileira Camila Cardoso, de 22 anos, foi a terceira escolha. Ela foi selecionada pela equipe do Chicago Sky. Voltando a falar de futebol brasileiro, vamos falar sobre a equipe do São Paulo, que não irá contar com o meia Rames Rodrigues para a partida desta quarta-feira às 9h30 contra o Flamengo no Maracanã, pois o colombiano foi diagnosticado com uma lesão muscular de grau 1 em uma de suas coxas. Falando de vôlei, a CBV anunciou os convocados pelo treinador Bernardinho para a disputa da Liga das Nações. A convocação contou com o ponteiro Douglas Souza, do São José, mas o mesmo publicou uma nota em sua conta no Instagram, informando que não deseja voltar a jogar pela seleção brasileira. Falando de futebol internacional, vamos falar do campeão alemão, o Bayer Leverkusen, que deve manter alguns nomes do elenco que foi campeão, como por exemplo, Florian Wirtz, Granit Xhaka, Alejandro Grimaldo, Victor Boniface e Piero Hincapié. O defensor Jonathan Tah possui futuro incerto na equipe alemã. Agora vamos falar sobre futebol paulista. Vamos falar mais especificamente sobre o Noroeste. O vice-campeão paulista da A2 publicou uma nota informando que não irá disputar a Copa Paulista no segundo semestre de 2024. Por conta de uma reforma que será feita nas dependências do clube para se adequar às exigências feitas pela Federação Paulista para a disputa da elite do campeonato estadual em 2025. Falando de futebol feminino, a seleção feminina de futebol fará 2 jogos antes das Olimpíadas em solo brasileiro. As partidas serão entre os dias 27 de maio e 4 de junho. Nem o local e nem o adversário foi definido. Falando sobre futebol da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, segundo o jornalista Vene Casagrande, o Vitória enviou uma proposta de 1,5 milhão de euros, algo na casa dos 8,3 milhões de reais, ao Internacional para a contratação do atacante David, de 28 anos, que atualmente está emprestado ao Vasco. Vale lembrar que o Cruz Maltino não possui desejo em rescindir com o jogador, uma vez que ele tem sido peça importante no elenco de Ramon Dias. Voltando a falar de futebol alemão, segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sports, o Bayern de Munique negocia os últimos detalhes para contratar o treinador Julian Nagelsmann. O contrato seria entre 3 e 4 anos. Vale lembrar que De Zerbi, do Brighton, e Unai Emery, do Villarreal, são opções para o clube bávaro. E para encerrar o vídeo, vamos falar sobre uma possível troca de zagueiros entre o Atlético Paranaense e o Atlético Mineiro, que estariam negociando uma troca entre o Pedro Henrique e o Gemerson. Vamos lá. O empecilho visto pela equipe mineira seria o registro de atletas da Conmebol Libertadores. E por conta disso,
o Galo não demonstra interesse em continuar as negociações.